Olá, boa noite! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos convidar aqui a nossa Luana querida. A gente bater um papo gostoso, como todos esses dias da semana. Oi! Olá, boa noite, Boa tudo bom? noite! Eu Tudo falo, a bem? gente vai tudo aqui, né? Ó, dessa vez eu consegui rápido. Cada vez Estamos mais tudo na se aperfeiçoando. exatamente, aquele lema vivendo e aprendendo. É muito verdadeiro, né? Se a gente não está aprendendo, é porque a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo, né? É verdade. Em passos de bebê a gente está aprendendo. A gente é maravilha. Nossa, como é que faz para plugar a live? Ah, é nesse aviãozinho, né? Para enviar Eu vou mandar. É, no aviãozinho. chamar Quem entrou aí também já pode enviar aviãozinho, envia aviãozinho todo mundo. para seus amigos, para suas amigas. Boa Vamos falar muito e aprender bastante, né? noite. Porque nunca é sobre o outro, né? É sempre sobre nós. É, Hoje eu sem meu assistente, e tô sozinha. Meu assistente foi para casa do primo. Então, assim, sabe que ele fica assim, ele pergunta se eu preciso de alguma coisa. Ele só não quer aparecer. Eu falei, por que você não faz uma comigo? Ele, eu tenho vergonha. Vergonha, né? então, hoje a gente vai falar de muitas coisas, né? Mas vamos começar aqui falando de algo bem importante que aconteceu hoje, né, Luana? Que foi o jogo do Brasil. Me, me trouxe muita, assim, muita emoção e, ao mesmo tempo, a gente pôde observar a derrota, né, o fracasso. E aí já me veio na hora como a gente lidar com o fracasso, como que a gente lida com o fracasso. Eu tive muitos fracassos na minha vida, muitos nãos, muitos fracassos. Mas a cada um deles eu fui me reerguendo, eu fui me reconstruindo para estar aqui hoje falando com vocês. E você entende? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora tô. Mas olhando para uma outra perspectiva, a gente entende que não existe fracasso, né? Não existe o fracasso em si, porque vai existir ali no que aconteceu algo que é para a gente aprender com alguma coisa, né? Tirando daquela lição ali, daquele fracasso, algo para a gente aprender. Então, na verdade, não existe fracasso, derrota. O que existe é um grande aprendizado com aquilo, né? Que a gente pode obter daquele fracasso que a gente acha que é fracasso. O que você entende disso? Pegando aí na pegada, né, que a gente está a terceira, né, que a gente faz consecutiva, parabéns para nós. E é muito sobre dependência emocional, né? E eu vi isso muito claro hoje na seleção. Na verdade, assim, como eu trabalho com vendas, né?
todo mundo já sabe, mas é bom. Esse momento, dezembro, é uma loucura. Você trabalha muito, atende muito, então eu não consegui acompanhar muito os jogos. Dava uma olhadinha aqui e tal, mas sempre com atendimento. E esse jogo, eu não assisti o primeiro tempo, porque eu estava em atendimento, mas a partir do segundo eu me conectei, né? E aí ali a gente começa a entrar naquela tensão, né? Porque não, quando eu olhei para mim já tinha saído o gol, tal, não estava prestando atenção. Eu olhei 0-0. Naquele momento, eu falei, nossa, já no segundo tempo, nossa, que equipe, Croácia. Mas dá aquele gelo, né? E aí eu já comecei a julgar o que estava acontecendo baseado no externo, no que já estava, né, ali manifestado. O que quer dizer isso? Que já tinha passado, sim, um primeiro tempo e não tinha saído o gol. E que já era para ter saído. Então, eu acredito que não só eu, né, mas a equipe que está em campo, principalmente, também já tinha essa sensação de que já deveria ter saído o gol. E isso causa uma pressão de fora muito grande. E é nesse momento que é crucial, né? É nesse momento que vai sair ali o determinante, se vai ser uma vitória ou se realmente vai ser um fracasso. Porque até o fracasso, para se tornar aprendizado, ele precisa estar acompanhado desse suporte emocional, porque senão é só mais um fato, né? Para ele trazer algo que me conecte realmente com o aprendizado, eu preciso ter essa maturidade interna, né? E aí eu comecei a perceber, eu não sou especialista em futebol, né? Mas eu sou bem palpiteira. Eu comecei a perceber um desarranjo da equipe. E até meus filhos falam, é mãe de Ná, né? Já sabe o que vai acontecer. E eu comecei a sentir isso. Falei, não vou pensar, tem que pensar positivo, tem que pensar positivo. Mas eu vi a equipe sem união, assim, não vou dizer união, né? Porque aí eu já estou indo muito ponto. Mas sem se encontrar. Começaram, né, a ter muitos desencontros. E se a gente for analisar, falando de seleção brasileira, assim, bem a grosso modo, né, ali estão os melhores do mundo. Então, em qualidade técnica, e em talento, em tudo que a gente possa entender de um bom profissional, tá ali, estava em campo, né? E por que eles não estavam se encontrando? Não era fora, não é o que eles tinham adquirido, né, com a experiência, com os treinos, enfim, com toda a sua carreira. O que estava faltando ali era a estrutura interna, né? Que isso é realmente muito importante quando a gente se depara com uma situação que não está dentro daquilo que a gente calculou. E que a vida a todo momento nos coloca, né, nessas situações. E a gente tem essa resistência de buscar segurança. Então, a gente volta para a situação que a gente já conhece. Isso na vida a gente até consegue fazer. Por isso que a gente só vai mudando os personagens e o ambiente, mas vai vivendo o mesmo programa. Mas um esportista, ele não tem como fazer isso, né? Porque naquele momento ele está totalmente exposto. Eles não tinham como voltar para um jogo anterior que eles estavam com uma equipe muito melhor colocada. Então, eles têm que fazer ali. E se não está estruturado emocionalmente, o que acontece com a qualidade técnica, com tudo que eles têm? Não tem valor. Né? Aquilo realmente não consegue aparecer. E é exatamente o que acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente está diante de uma situação que a gente já sabe, né? A gente já tem conhecimento técnico, a gente já sabe, a gente já deu conselho para todo mundo, a gente já estudou, só que na hora de agir, a gente vai para o programa antigo, que é o que a gente já está acostumado. Aí as pessoas olham e falam assim, nossa, mas eu não acredito, a Luana de novo fazendo isso, ela já... Né? Mas não é que eu estou fazendo de conscientemente, eu estou tocando o programa que eu já conheço. Por quê? Porque eu não tenho uma estrutura emocional bem trabalhada. Então, eu não tenho essa habilidade, né, de viver ali no presente e fazer naquele momento. Eu vou para o velho, que ali pode não ser muito bom, mas é um lugar que eu já conheço. E eu vi a equipe, né, cada um, por isso que eles não se encontravam, né, cada um procurando o seu velho. E aí, quando eu começo a procurar o meu velho, eu vou para aquele programa que eu estou acostumada a tocar,
e eu saio de cena, Uhum. né? E eu de cena, eu não estou mais presente. Então é por isso que as pessoas ao meu redor falam assim, nossa, mas como é que não vê? Como é que não percebe? Porque eu não estou mais ali. A minha presença ela foi totalmente tirada pelo programa que eu estou acostumada a tocar. E aí mesmo eles tendo ali passes, né, ainda muito bons, eles deixaram pecar o que não poderia. Que a equipe, no primeiro tempo, já tinha deixado isso claro, né, que era uma equipe que não tinha tanta... posso estar falando baguela, mas não tinha assim tanta força, né, de estrutura quanto a brasileira, só que eles estavam dispostos a ganhar. E eles estavam dispostos a ir para cima. E eles encurralaram no primeiro tempo. Ou seja, o Brasil não podia falhar na sua defesa. Né? E é exatamente aonde eles abriram brecha. Eles até tiveram alguns lances, mas eles abriram a guarda ali na defesa. E aí termina o jogo 0-0, né? É mais ou menos aquela situação que a gente vive na vida, que a gente já fez tudo, né? A gente está ali fazendo tudo e fazendo e fazendo e fazendo, que é bem nítido, né? De um relacionamento tóxico, porque eu estou fazendo para fora, porém eu continuo vivendo o mesmo programa, então é óbvio que o resultado vai ser o mesmo, mas eu não percebo, porque eu acredito que se eu fizer um passe, um lance, né, alguma coisa vai transformar no outro e não vai. Não vai, porque eu vou deixar aberta a minha defesa. Justamente da onde mais me dói, aonde eu não olhei para trabalhar. Aí você fala assim, nossa, a vida é meio sacana com a gente, né, cara? Porque parece praga, né? Quer dizer, que eu faço isso se a gente for colocar num relacionamento. Eu passei uma vida inteira entregando algo, né, para ajudar o meu parceiro, porque eu detecto que ele tem uma dependência emocional e eu ali naquela sensação, né, de querer salvar constantemente. E aí, quando eu dou uma bobeira, que eu vou para o meu programa, porque eu não tenho, né, essa estrutura emocional, porque eu só faço para o outro, ele vem e ataca, né? Justamente no ponto que eu sou mais frágil. Isso acontece. Aí eu acho assim, a história, né? Eu gosto muito dessa frase, porque essa frase, na verdade, ela se tornou um gatilho para mim cair na real, né? Eu falo bem assim. Então, como ele teve coragem de fazer isso comigo, né? Mas ele não teve coragem, né? Não é uma questão de coragem, é uma questão de tocar um programa. Cada um está tocando o seu programa. E você não está tocando aonde você deveria, né? Quando você não faz gol, você leva gol. Então, quando você não entra em ação com a sua presença naquilo que você precisa fazer, que é responsabilidade sua, fica disponível. Aí qualquer um faz o que quer, porque não tem governo, não está no comando, você não está olhando para aquilo. Alguém vem e olha para aquilo, né, que está ali exposto, para jogar digamos, a lama no ventilador. Se a gente for entender no processo da vida, né, isso como vida, o que a vida quer fazer com a gente? Quer chamar atenção. Aquilo ali, cara, não dá para continuar. Você é insistente, você fica ali, você fica tentando fazer bonito aonde não tem belo. Então a vida coloca aquilo para ver se dói, né? Numa forma que transcenda o seu controle, porque é justamente isso, para a gente perder o controle, mas perder o controle da situação e do outro e voltar-se para si. Que era naquele momento que a seleção foi para o mata-mata, olha o nome, né? Mata-mata. Quer dizer que é cada um por si, Deus por todos, né? Mas é justamente isso o mata-mata, porque aí o mata-mata, ele não vai te pedir tanto uma, digamos assim, uma equipe coesa, mas ele vai pedir o máximo de cada um, né? Porque ali já está todo mundo cansado, já se jogou dois tempos, né? Para um esportista, a gente sabe que também pesa, e ele vai para aquela sequência. E ali é 100% alerta, ou seja, você precisa estar 100% no que está acontecendo. Né? Não responsabilizar ninguém, e nem ficar com um sentimento, que é o que acontece quando a gente está numa situação, principalmente num relacionamento tóxico,
vem essa situação e a nossa tendência nessa hora, né? Se a gente não tiver um mapa de como fazer nessa hora, qual que é a nossa tendência? Ficar com um sentimento em relação ao outro. Como ele teve coragem de fazer isso? Como não sei o quê? Esse sentimento, ele tira a nossa presença e nos joga no programa. Ou seja, desconecta a nossa voz que nós temos aí interior, né? Independente de religião, todo mundo acredita em um poder superior, né? Então, desconecta com o nosso Espírito Santo. E é nesse momento que a gente vai receber a orientação do que deve ser feito. Né? Então, a gente vê aí em momentos, existem muitos exemplos nos esportes, que de repente um fracasso, né, ali, é a força que aquele esportista estava precisando para virar o jogo quando todo mundo olha e fala, já perdeu. E a gente não viu no Brasil, mas a gente viu na Croácia. Porque quando sai o gol no primeiro tempo, dos 15 minutos, né? O Brasil fez o gol. O que aconteceu com o time? Já está ganho. Né? A tendência que nós temos, quando a gente coloca alguma situação num relacionamento tóxico, que o outro meio que baixa a guarda. E a gente fala assim, tá vendo? Eu tinha razão. Então é só ele mudar que eu vou ter o resultado e a relação vai melhorar. É aonde a gente se enfia direto no buraco, porque não é sobre o outro mudar, é sobre eu tratar o que eu preciso, eu enxergar o que eu preciso. E aí a seleção brasileira, ao invés de aproveitar aquele respiro para se reestruturar dentro de campo e aí sim vir a técnica, né, e não ficar tanto no mata-mata, eles sossegaram. Tá vendo? A gente tem qualidade técnica maior, imagina, não vamos perder para eles. Só que se você for analisar a seleção da Croácia, ela em nenhum momento entrega a toalha. Em nenhum momento. Eles continuam no mata-mata. Né? E naquele momento, para sair de um programa, você tem que continuar no mata-mata. Porque todos nós vivemos, né, N programas. E muitas vezes o que faz a gente continuar num programa de sofrimento é essa sensação aparente de que deu certo, de que o outro me entendeu, de que o outro concordou. E foi isso que acontece. Só que a Croácia não. A Croácia, ela nem viu aquele gol. Né? Eu senti isso. Não viram o gol. Porque para qualquer um era um momento assim, cara, saiu um gol e é da seleção brasileira, não é qualquer seleção. Entrega o jogo. E eles não entregaram o jogo. E eles continuaram, né? Ou seja, eles conseguiram transcender. Eles deram conta de transcender e sai o gol. Quando sai o gol, ali a seleção brasileira perdeu o jogo. É que existe uma regra, né? Que precisa-se ir para os pênaltis. Mas ali eles já foram perdendo, né? Já foram perdendo. Aí fala, porque escolheu fulano, porque escolheu ciclano, porque se o Beltrano tivesse batido, porque se o ciclano... Cara, ali não tem muito a ver com técnica, porque quem, né, entende um pouquinho mais de futebol sabe que pênalti, é lógico que os caras treinam pra caramba, né? Eu não ia lá bater, era capaz de jogar a bola pro outro lado. Lógico, os caras estavam preparados para aquilo. Mas a gente sabe que o que comanda ali na hora de bater um pênalti é a qualidade da sua conversa interna. É a tranquilidade interna. Eu não sei nome, né? Porque eu tenho um probleminha com o nome. Mas o segundo que bateu, ele conseguiu manifestar exatamente isso. O primeiro foi lá, bateu e errou. O segundo, na hora que foi para bater o pênalti, se você for analisar, ele vai na bola, né? Ele vai na bola e dá aquela paradinha. Na hora que ele dá a paradinha, o goleiro cai para um lado, ele joga para o outro. Ou seja, ele estava na presença dele. Ele tem qualidade interna, independente da pressão. Porque imagina, a pressão, o país vai ser eliminado, né? Tinham jogadores ali que nem vão jogar mais a Copa, mas ele conseguiu. O que o goleiro não conseguiu, o que o outro lá, o que bateu depois também, com essa dificuldade. E a Croácia muito fria, né? E até eu tive uma conversa, né, conversando, né, com a minha irmã hoje à tarde, e é uma coisa assim que eu admiro muito nela, né? Essa quietude interna.
E ela fala muito, e o pessoal comenta muito, né? Porque ela é fria, porque ela é fria. E aí, ali naquela conversa com ela, eu entendi, né? Que foi a mesma coisa que aconteceu no jogo, aí depois aconteceu um caso, eu falo que aqui tem laboratório para todo mundo. E falando dessa frieza como se fosse um defeito. Porque a nossa sociedade, até como consciência de teologia, nos ensinou algumas coisas em relação a sentimentalismo, como associação ao amor, a ser caridoso, a ser bonzinho, né? E aí, ser frio é ruim, né? Mas o ser frio, nesse sentido, é não se envolver com o que está acontecendo externamente. Existe o assunto que é meu, existe o assunto que é do outro, existe um assunto que é de Deus. E se eu não tiver fria, o que quer dizer fria? Desconectada suficientemente do externo e conectada suficientemente com o meu interno, eu vou me confundir. Eu vou ir no assunto do outro, eu vou no assunto que é de Deus, e menos no meu. Porque o meu, tudo bem. O meu, eu já entendi, o meu eu já faço, eu já rezo, já, né? Mas falei pra caramba. Você quer falar algo? Eu vou ler aqui que a Cíntia colocou. O que o outro faz diz sobre o outro, mas até cair a ficha, você viveu uma relação tão abusiva que você literalmente está no fundo do poço. Exatamente isso. E a Isa colocou, em uma reunião secreta de uma seleção europeia, eles disseram que o que derrota a seleção brasileira é o emocional. E esse é o triunfo deles sobre nós. E é sempre assim, você percebe que é sempre baseado no emocional, né? Quando a maioria, né, das Copas a gente percebe o quanto emocionalmente tem o abalo, né? Tem um abalo que faz com que as coisas não evoluam, que as coisas, né, se percam no meio do caminho. E é a mesma coisa em relação a um relacionamento tóxico e abusivo, né? Porque você está ali envolvida emocionalmente naquela relação e por medo você não consegue sair. Por medo, né, de sofrer, por medo do fracasso, você permanece naquele estado. E acha sempre que o outro é que tem que melhorar, que o outro é que tem que fazer algo para você ficar bem. Onde, na verdade, é você, é tudo sobre você, né? Não é sobre o outro. A síndrome da vítima, né? Porque eu até vejo isso muito no Brasil, assim como um todo, sem falar mal do brasileiro, porque eu sou brasileira, né, gente? Então não dá, né? Mas, assim, da gente analisar como um todo o comportamento do brasileiro. O brasileiro, ele tem muito isso de se comparar com o outro, e comparação é algo, vamos dar um nome bonito, é algo do chifrudo, vamos dizer assim. É que eu tenho uma forma bem, bem direta de falar, né? Por quê? Porque a hora que eu me comparo, eu crio um sentimento entre eu e o Criador. Porque a comparação vai trazer que o outro é melhor do que o outro, de repente, não recebeu mais do que eu. Enfim, a comparação é do chifrudo. E o brasileiro tem muito isso de achar que lá fora que é bom. Você vê que tanto é que o brasileiro, ele sai daqui, ele vai lá para um outro país e consegue prosperar, mas não é porque é o outro país, é porque lá ele segue regras que ele não está disposto a seguir aqui, né? E também a questão de se sentir vítima, de se sentir a pátria deve algo para nós. É o mesmo relacionamento que eu tenho dentro do relacionamento tóxico. O outro deve algo para mim, porque eu faço, e o outro não corresponde, então o outro está me devendo. Então está sempre cobrando. Né? O pessoal fala de projetos sociais no Brasil, mas são poucos que realmente, eu não gosto dessa palavra de empoderamento, mas são poucos que extraem a força interna de quem está recebendo, né, de quem está participando daquele projeto. Geralmente é na situação assim de receber. E aí isso vai criando uma fraqueza. Se você vai para países de primeiro mundo, não fui, né, mas leio, então uma forma de ir,
A visão dele já é diferente, já tem muito mais autorresponsabilidade, até em relação à relação com os pais. Nenhum outro lugar do mundo é cobrado tanto a postura, o comportamento, o que aconteceu de pai e mãe quanto aqui. Né? Países de primeiro mundo têm uma visão muito, muito diferente. Né? Tanto é que é muito natural, aos 18 anos, né, partiu casa dos pais e viver sua vida. Aqui não, ele tem que trabalhar, não, ele tem que estudar, ele tem que fazer isso, né? E vai deixando, criando idade, mas não criando maturidade, porque a maturidade ela não vem com a idade. Por isso que eu sou nova, ainda tenho e já tenho maturidade. A maturidade ela vem constante, né? Quanto mais tranco, mais maduro você se torna. Então não tem muito a ver com idade. A gente fala, não, porque agora já está com certa idade. Não, eu vejo isso nos meus filhos, né? Então, quando a gente vê esse comportamento do brasileiro, a gente traz isso muito pra gente, né? Porque a gente está aqui inserido nesse meio. Então é muito bonito ter sentimento. E eu não estou sendo contra ter sentimento. Quando o querido lá fez o gol, eu ainda vou treinar os nomes, mas que ele fez o primeiro gol lá no mata-mata, eu chorei, porque eu sou assim. Não é Eu sobre também. não, né? Você precisa sentir. Você está sentindo? Está sentindo e pronto. Não mascara, não tenta deixar bonito, você está sentindo. Então, ali naquele momento eu senti, porque eu senti a garra dele, né, individual, buscando aquele gol. E isso mexe com a gente. Então, não é sobre você não saber, é sobre você não decidir baseado em sentimento. Então, nos foi passado que amor é aquele romance, né? Ele é romance de livros, tal. Então, dá tudo errado, aí alguém vem, atrapalha, a bruxa vai, dá uma maçã, a princesa desmaia e o príncipe vem e salva e vão ser felizes para sempre. Então a gente tem essa ideia muito infantil sobre amor. E amor não tem nada a ver com decisão. Amor tem a ver com sentimento, perdão, tem a ver com decisão. E aí quando a gente vai para um relacionamento, a gente vai pelo sentir. Ah, não, sentir é esse. Ai, tô apaixonada, tô isso, tô aquilo. E cega, né? E não enxerga certos detalhes. Mas, na verdade, esse sentimento que você sente é porque você encontrou a única pessoa capaz, naquele momento, de tocar na tua ferida. Por isso que não consegue se separar. As pessoas ao redor falam, mas como é que você continua? Não, mas é que... Né? Às vezes você até fala, mas você conta, mas se a pessoa falar alguma coisa sobre o relacionamento, você já justifica. Por quê? Porque não é sobre o outro, é sobre o relacionamento tóxico que você tem com você, que você não enxerga, que você precisa de alguém que venha te mostrar. E é a sensação do brasileiro, de ser a vítima. Chegaram aqui, invadiram, roubaram tudo, coitado da gente. Né? Então a gente precisa receber. Então a pátria está me devendo, o governo está me devendo, meus pais estão me devendo, e automaticamente o meu parceiro também está me devendo, e até Deus está me devendo. Então, é bem esse sentimento. E aí, quando eu vou cobrar, o que acontece? A pessoa nem tem para me dar, nem combinou isso comigo, isso é uma coisa da minha cabeça. E o que eu estou sentindo falta é justamente aquilo que eu não me dou. Não toma decisão de fazer. Ah, mas eu amo tanto o outro. Como é que ele teve coragem de fazer? Né? Para começar, você não ama quem você deveria, que é você mesmo. Ah, não, mas eu me amo. Vê como eu me arrumo, como eu tô sempre bonita. Não, eu me amo. Né? Mas aquela visão romanceada de amor e não de decisão. Né? Porque qual que é a decisão que eu tomo de me amar? Agora há pouco, estava falando com meu filho. A decisão que eu tomo de me amar não é a parte bonita, não. Não é a parte legal. Não são os comportamentos bacanas. Não, são justamente aquelas partes que fazem parte de mim, que eu não preciso jogar para o público, mas que fazem parte de mim, que é considerado como ruim, né? Mas que faz parte de mim. E não tem ruim, não tem bem e mal.
A gente foi expulso, a gente não, né? Adão e Eva foi expulso do paraíso porque justamente começou a dividir, começou a separar as coisas em bem e mal. E a gente traz isso até hoje, né? E uma parte assim que fez parte do meu despertar é quando essa passagem, né, essa leitura, ela fala muito comigo, né, quando Adão e Eva ali comem o fruto do conhecimento, que é justamente o que a gente faz num relacionamento tóxico. A gente vai tomando consciência de tudo a gente sabe, a gente vira terapeuta do parceiro. Tudo a gente sabe, a gente pesquisa, a gente tem muito conhecimento. E a gente julga que a gente é melhor porque a gente tem conhecimento e que o outro é pior porque ele não tem conhecimento. Né? Então a gente altera e a gente também tem relacionamento tóxico com o outro. Né? Porque a gente não respeita o outro. Então a gente altera entre vítima e algoz. Vítima e algoz. E vice-versa. E o outro também fica nessa brincadeira. E Adão e Eva, quando estavam no paraíso lá, que eles comeram do fruto, né, desse conhecimento, Deus sabe de todas as coisas. Deus já sabia de tudo, já sabia que eles tinham comido o fruto. E Deus não expulsa eles nesse momento. Né? Deus não coloca eles para fora do paraíso. Então quer dizer que a gente não sai do paraíso, né? A gente não entra num relacionamento tóxico necessariamente pelo que a gente conhece, né? Pelo que a gente busca, não é pelas nossas ações, e sim como a gente se relaciona com a gente após esse relacionamento. Daí a gente vê ali que Deus tinha com eles todas as tardes. E Deus continua no meio. Deus é sempre Deus. É nesse sentido. À tarde ele vai lá ter com Adão e Eva. Só que o que muda? Muda o comportamento. Eles já se escondem. Eles não vão ter com Deus. Né? Que é esse processo que a gente faz com a gente. Porque a gente é isso, porque a gente é X, porque a gente comeu, porque a gente não comeu. Então a gente se julga. E aí a gente já não tem esse ter um relacionamento com Deus. Aí fala assim, nossa, eu oro, eu peço para que Deus fale comigo. Ele fala, mas você não escuta. Ou seja, ele vai até lá, né, às 5 horas da tarde, bater aquele papo. Você que está escondido. E aí eles se escondem lá, colocam as barreiras, tudo. Aí quando chega, muito engraçado, né? Porque ali já começou, né? O peso do relacionamento. Quando chega ali na hora do vamos ver, então, ô Adão, o que aconteceu, né? Ah, foi a Eva. Foi a Eva que deu o fruto. Eu estava quieto na minha, ela veio aqui, ela me deu... fazendo piada, né? Mas é mais ou menos ali se inicia o relacionamento tóxico. Eu justifico, eu tiro a minha força, eu dou poder ao outro, né? O outro faz o que quer comigo, porque eu não quero assumir essa responsabilidade. E ao mesmo tempo que eu sou condenado por isso, né? Eu me faço de vítima. Então eu sou algoz quando eu culpo e eu sou a vítima, porque, coitado, olha o que aconteceu comigo. Né? E aí, ali naquele momento de encobrimento, vamos dizer assim, né? De não assumir a responsabilidade, Deus continua amando, mas ele se aparta. Né? Então, eles criam essa distância. E a gente faz isso muito desde que a gente começa a se reconhecer na adolescência, dentro de um relacionamento tóxico. É a gente que vai se afastando porque a gente fez isso, porque a gente fez aquilo, porque a gente fez... até que a gente vai adquirindo maturidade e vai melhorando a nossa performance como ser humano. E aí é onde a gente arruma os, né, digamos assim, os relacionamentos tóxicos mais intensos. Porque a gente tem a consciência, que é o fruto do conhecimento, mas a gente está colocando a responsabilidade em quem? No outro. Quem comeu o fruto? Quem? Não, eu comi, mas foi a Eva que me deu. Então é isso que a gente vive num relacionamento, né? Não, mas você não tá vendo que não é... Não, mas eu faço a minha parte, o outro é que não tá fazendo. E aí essa justificativa, né, da gente não olhar para a nossa sombra, nos aparta, né, do poder superior. Então, por mais que a gente faça oração, a gente tem algo que não conecta, porque ora você se faz de vítima, ora você é algoz, e o sentimento negativo é que faz com que o seu fracasso, porque você fracassa, seja fracasso e não aprendizado. Porque não tem
essa conexão, né, leve. E eu estava agora já pegando a ponte, né? Hoje é dia 9 de dezembro de 2022, né? Estamos aí com alguns dias. O pessoal fala, já acabou o ano. Não, não acabou ainda, gente. Tem 22 dias, né? Ainda tem dia pra caramba. Pensa assim, você tem que ficar 22 dias sem comer, 22 dias sem tomar água, aí você vai pensar que é bastante. Então tem bastante tempo, dá para virar, né, muitas chaves nesse período. Mas por que essa data ela chama bastante atenção? Porque dia 8 de dezembro é feriado em Guarulhos, que é minha cidade natal. Eu fiquei um tempo fora, mas voltei para lá em, acho que 2017. Então, deixa eu fazer as contas direito, para não falar abobrinha. Em 2010, né, em dezembro, 8 de dezembro de 2010. Eu, como uma boa religiosa, sempre gostei de práticas espirituais, né? Dentre todos os meus estudos. Aí você não fala para mim que tem uma igreja, que tem um retiro, eu tô dentro. E eu sou da Seitinoye, e dentro da Seitinoye, uma das práticas que nós temos é passar 24 horas fazendo leitura de textos sagrados. E isso acontecia sempre no dia 8 de dezembro, porque é o feriado de Guarulhos, né? Nossa Senhora, também o dia de Nossa Senhora, que é a padroeira da cidade. Então, no dia 8 de dezembro de 2010, eu fui participar, né, dessa prática que eu gosto muito. Então, trabalhei normal, porque comerciante, fechei, acho que a hora do almoço, e, se eu não me engano, acho que começava às 8 da noite e ia até 8 da noite. Acho que mais ou menos isso. Eu sei que eu fiquei lá bastante tempo. Eu não lembro muito bem o horário. Mas então eu passei a madrugada inteira, né, nessa prática religiosa. Ou seja, momento melhor para Deus falar comigo? Não tem, né? Pô, você tá ali há quantas horas, né? Se você não conseguir ouvir Deus, pelo amor de Deus, né? Só que Deus fala assim conosco, mas não da forma que a gente quer, e sim da forma que a gente precisa. E a nossa imaturidade emocional faz com que esse sentimento, né, de seja ele qual for que esteja ali inserido com a gente, desse relacionamento tóxico, não consiga ouvir realmente o que Deus tem para falar. A gente vai ouvir através do programa que nós temos. Então, nós temos um programa instalado, e aí eu pego Deus, olha que loucura, pego Deus e coloco para passar, né, fazer interpretação através desse programa. E aí foi isso que eu fiz. No dia seguinte, eu conheci não, porque eu já conhecia, na verdade, né? Eu já conhecia o meu ex-marido, ele já trabalhava para mim, né? Tinha uma banca de jornal na época, mas foi no dia seguinte, que é hoje, né? Então tá fazendo 12 anos, que nós realmente, por uma bobeira do destino, né? Que a gente fala assim, várias coisas, vários desencontros aconteceram nesse dia, eu acabei ficando com ele, e dali começou o relacionamento. Que, gente, eu vou contando, em algum momento eu vou contando. Mas é nítido, né? É nítido que era um relacionamento extremamente tóxico. Mas como que o meu programa viu? Eu saí de uma prática espiritual e me encontrei com ele. Então, é divino, é romance, é viver, vai ter o probleminha, vai ter a bruxa que vai dar maçã, eu vou dormir, vai ter todo aquele auê. Mas é processo, é meu aprimoramento, entende? Então, no final, seremos felizes para sempre. E eu fui perceber isso há pouco tempo, né? Mas como a gente manipula o externo para não acessar o nosso interno. E, na verdade, ali era a resposta de Deus, sim. Com certeza, havia, digamos, uma permissão para aquele encontro. Porque aquele encontro, aquele querido, né? Era o ideal, era o único que podia acessar o que eu precisava trabalhar em mim. Só que o que eu precisava acessar para trabalhar em mim não tem a ver com sofrimento, né? Porque Adão e Eva, eles são expulsos do paraíso, e aí qual que é o decreto? O decreto é ter que sofrer o suor do seu rosto para se sustentar, e a Eva lá sofrer as dores do parto.
que as dores do parto são os relacionamentos tóxicos, tá? Então é bem assim, são relacionamentos doloridos, então a partir de agora você tá lascado, né? Por isso que a mulher traz essa carga de ter consciência no relacionamento tóxico. E foi exatamente, né, dessa forma que eu trouxe ali para o relacionamento, porque a gente acredita que através do sofrimento a gente evolui, muito bonito isso, é outra crença que a teologia nos colocou. Então eu estava ali naquele sofrimento, mas acreditava que estava, né, evoluindo muito. Porém, em que momento a gente é impedido de ter intimidade com Deus? Ele nos expulsa, né? Quando a gente está ali tendo um comportamento equivocado, querendo ser mais que Deus, né? Querendo manipular as coisas. Então, nesse momento, ele expulsa a gente do paraíso. Na verdade, porque a gente se afasta dele, mas ele não nos impede de ter intimidade com ele, né? E aí a gente vai para um relacionamento bem básico ali, carregando o suor do seu rosto e sofrendo as dores do parto, porque naquele momento eu quero ser mais que Deus, porque eu pego um filho que é dele, né? Imagem e semelhança, porque eu sou imagem e semelhança, o outro também é imagem e semelhança, e falo, tá errado, deixa eu consertar. Eu li aqui, né? Eu li aqui que tá errado, né? E até na Sentinela a gente fala que todo conhecimento que a gente tem é para nós, né? Para o outro é só amor. E aí é outra interpretação errada. Então, eu justifico os erros do outro, porque eu sou boa, porque eu sou boazinha, né? E essa justificativa, eu falo que é amor. E não é, porque amor é decisão, amor não é sentimento. E o que eu estou sentindo é que o outro me causa realmente uma sensação, né? Uma sensação que ora me machuca e ora anestesia. Então eu me vicio nessa sensação, que por isso é dependência, né? Eu fico viciada nessa sensação, porque ele vem cada vez dá mais forte, cada vez eu sinto mais e cada vez eu preciso mais daquele anestésico. E aí é por isso que eu não saio, né, desse relacionamento. E comigo, assim, hoje eu tenho uma clareza, né, muito grande. Eu falei, olha que coisa, né? A gente justamente nesse dia não foi nada programado, né? Não foi nada. Mas eu entendo que é a mensagem da vida, falando, hoje se fala muito em ressignificar. Eu acho essa palavra um pouco, às vezes, perigosa, né? Se a gente for pensar que eu tenho que ressignificar o que eu vivi com ele, porque não dá. Foi ruim, pronto. Não tem como ressignificar, não tem como eu deixar bonito. Tá? Eu tenho que ter essa realidade, porém, passou. Eu não vivo mais lá. Então, não faz sentido eu trazer comigo sentimentos que foram causados por essa programação. Tá? Então, nesse sentido que eu ressignifico, eu não ressignifico o fato, eu estou em paz com o fato. Eu estou em harmonia com o fato. Aconteceu e ponto. Foi ruim e ponto. Ah, mas você aprendeu, Luana. Ok. Mas se eu tiver muito em paz com esse aprender no sofrimento, eu vou buscar outro relacionamento que me faça sofrer para continuar aprendendo. E como eu já aprendi tudo... Não, brincadeira, né? Não, eu aprendi que eu posso aprender com o amor. Essa é a questão. Então, o que eu estou ressignificando hoje, no dia 9 de dezembro de 2022? Né? Assim como a data que eu fui expulsa do paraíso, né? Ali começou, eu fiquei todo esse processo aí, já faz 1 ano e meio que eu estou separada, graças a Deus, porque findou, né, o meu processo, e hoje eu me vejo tocando num programa diferente, né? Não é sobre a pessoa em si, mas é sobre eu, né? Porque, vou ser bem sincera, não mudou, né? Ainda tem ali comportamentos, e eu vou falar como a minha irmã falou, ai, que frieza, né? Às vezes eu vejo certas coisas, não sinto nada, mas não é sobre frieza, é porque eu aprendi a me governar, eu aprendi a governar os meus sentimentos. Ah, então você não fica chateada pelo que ele faz? Não. Não. Porque hoje eu consigo realmente ter intimidade com o meu poder superior. Então, quando ele faz, eu sei que é sobre ele. E eu sei também que Deus tem um propósito. Então, eu falo para ele,
Ajuda aí, pai. Me traz o que eu preciso absorver, né? O que eu vou me desenvolver. Que parte eu preciso acessar, eu preciso curar, eu preciso olhar, porque eu também tenho isso em mim. Não é sobre ele, né? Não é sobre ele, mas é sobre esse processo que a gente vivencia, que é algo assim divino, né? Eu me pego dando risada sozinha, porque eu vejo as coisas assim, né, que acontece, eu falo, nossa, mas é a sensação de liberdade, de você poder agir, independente do que aconteça externamente. Ah, então você vai falar que acontece coisas ruins. Eu fiquei triste quando o Brasil perdeu. Fiquei muito triste. Eu também. Porque, eu chorei a dor deles, eu chorei junto com eles. você viu o choro daquele menino, né? Então ali eu também chorei. Só que eu chorei, né? Entendi, peguei aquela lição do que era para mim. Eu sei que ali a seleção do Brasil em si também tem, cada um tem a sua, mas eu peguei a minha. E hoje, né? Hoje eu aprendi a decidir em que estado eu quero estar. Então, eu gosto da tristeza, sabe? Porque a tristeza, ela me traz mensagens. Mas eu não gosto de ficar na tristeza. Isso. Eu já viro imediatamente. Nem falando, sabe? Ah, porque devia ter chutado. Nem eu sei chutar, isso eu na fila do pão pra falar o que o cara tinha feito. Né? Não é sobre isso. Trouxeram assim, né? Então, isso é um aprendizado que eu acho que com as técnicas, né, e todas as ferramentas aí que a gente utiliza, né, no nosso processo, que foi um processo lindo que a gente viveu esse ano, e que você fez parte, que eu fiz parte, é isso que a gente aprende, né? Por isso que a gente volta para o paraíso. E voltar para o paraíso não quer dizer que vai dar tudo certo. Vai dar, e já está dando. Mas viver no paraíso é um constante processo de intimidade com o poder superior e com você mesmo. É sobre isso. Né? E aceitar, né? Porque e o que eu senti ali na hora, né? Chorei. Veio aquela emoção muito grande, aquele choro junto com eles de sentir a dor deles, né? E aí passou uns minutos, fiquei triste, mas já entendi que o que tem que acontecer e aceitar. E esse é o processo de a gente estar sempre aceitando o que não está no nosso controle e que é assunto de Deus, entende? E que não me cabe julgar o que tinha, o que não tinha que acontecer. O que aconteceu e ficar com o que é, sabe? Esse é o processo, né? De entender, de ficar com o que é. Presente, que a gente ganha a todo momento. O presente é esse. Por isso que já fala presente, no sentido lato mesmo da palavra. Eu ganho um presente a cada situação que acontece comigo. Do jeito que ela é. Do jeito que ela é. A questão da vítima, ela se coloca num papel que ela não... Aí fala assim, mas eu vou me conformar. Eu dentro de um relacionamento tóxico, eu vou me conformar. Não é sobre se conformar, mas é aceitar que é daquele jeito, trazer isso internamente, né? Resolver comigo o que me falta ali, solucionar, e agir externamente no sentido de mudar ao ponto de não me permitir mais ficar com alguém semelhante. Nem ele e nem outro. Sobre isso. E sempre mudar a sua percepção de pensar, trazendo a pergunta para você: o que é que eu preciso aprender com isso que tá me apresentando? Né? Sempre se perguntar o que eu preciso aprender com essa situação que está também em mim, para que eu possa curar em mim, né? E não no outro, porque a gente quer sempre curar o outro, que a gente quer sempre falar que o outro que precisa fazer de tal jeito e que não condiz com o que eu acredito. Mas não,
É ao contrário. É você pegar e se perguntar o que você precisa aprender e se curar em você. E eu ter, assim, durante todo esse meu processo, que foram 10 anos, né, de relacionamento, assim, extremamente nível hard mesmo, bem intenso. E lógico que Deus, ele nos traz anjos, né? Então, assim, nessa minha caminhada eu tive anjos maravilhosos, né? E uma querida em especial, ela acompanhou, que teve muitos momentos, assim, bem difíceis, né? E ela falava assim, sempre para mim, você precisa olhar para você, você precisa cuidar de você. E aí eu falava assim, mas não tem como. Como que eu vou cuidar de mim se eu tenho que cuidar dele? E ela falava, não, você precisa. Não, aí eu falava assim, não, mas eu tô fazendo, tô praticando, tô buscando, né? Mas é que ele ainda, né? Ela falava, não, é sobre você. E quando ela falava isso, é uma coisa assim muito interessante. Eu não tinha, o nosso cérebro ele só arquiva informações. Ele não foi programado para criar, para pensar, né? Isso não vem do cérebro. E eu não tinha esse programa de responsabilidade. Eu não sabia o que era isso. Eu venho, né? Cresci num lar tóxico, claro, meus pais maravilhosamente dando o que eles tinham, mas tinha ali a sua toxicidade, eu vim trazendo isso comigo. Então, eu não tinha essa caixinha de responsabilidade, eu só tinha da culpa. Então, quando ela falava isso para mim, olha o que eu entendia. Você não está fazendo o suficiente, seja em prática religiosa, seja em comportamento como esposa. Cada hora eu pirava numa coisa. E por isso, ele não mudou. Olha que loucura. Eu pegava o BO, né, até uma orientação divina, porque é Deus falando comigo, mas eu punha no meu programa. E aí, esse tempo atrás, a gente conversando e tal, e eu falando umas coisas pra ela, ai, como eu fico feliz, né, e tal, que você pensando assim, nossa, eu fico muito, gente, mas eu falei tanto isso pra você. Eu falei, não, você nunca falou. Ela falou, assim, mas pra você ver que é por isso que a gente tem que limpar o sentimento que a gente tem dentro da gente. Porque o sentimento, ele se torna uma lente, né? É como se a gente colocar um óculos com lente vermelha. Tudo vai parecer que tem reflexo vermelho, mas na verdade não tem. Então eu preciso tirar esse óculos. E eu tinha um óculos que chamava culpa. Então tudo, absolutamente tudo que dava errado no comportamento dele, no cotidiano, eu me auto-culpava. Eu trazia para mim. Então eu já tinha a minha e eu pegava, né? E isso é muito gostoso, assim, para quem está acostumado, porque aí ele também tinha um outro programa, que é precisar ter alguém para colocar a culpa, né? A culpa é dele, ele põe quem ele quiser, ele põe em mim, eu pegava, olha aqui, aí ele fala que é ele que estava errado. Não é, né? Tá certinho, é a fome com a vontade de comer. Eu adoro sentir culpa, ele vem e me traz a culpa. Ele adora, né, jogar a culpa dele na outra pessoa. Então, aí fala assim que isso era um amor. Não era um atender a uma necessidade de um programa interno. Então, dava tudo muito certo. Aonde começa a dar errado? Quando a gente começa a mudar, assim, não é nem mudar, eu acho que a gente, no meu processo, não foi bem assim que eu comecei a mudar. Eu tinha muita consciência, mas eu tinha muita resistência a permanecer no programa, porque eu operava pelo medo. Então, eu tinha medo, sempre vivi com muito medo. Medo de tudo que você possa imaginar. Medo, e tudo aquilo que tem um me. E era onde ele me pegava, onde ele conseguia me colocar. Quando eu estava tentando sair, vinha o medo e eu voltava para o programa. Só que chega uma hora que a gente... Porque a vida, ela tem um trabalho dela conosco, né? Então chega uma hora que acaba essa matéria-prima. Porque é finito. Porque é com o suor do meu rosto. Então tem começo, meio e fim. Então a hora que começa realmente essa nossa energia não bater mais, não rodar, né? A gente vai cansando, né? A gente vai saindo e não vai conseguindo mais estar tão disponível para receber essa culpa do outro. E aí o outro fala, ué, cadê você? Cadê? Porque ele não vê, ele não se relaciona com você, ele se relaciona com ele e ele precisa de alguém para projetar aquilo que ele sente, que ele também não está a fim de lidar. E aí ele não te encontra, ele vai colocar isso
em alguém, em um vício, em alguma coisa. Você precisa colocar, porque esse é o processo. E é muito comum acontecer, às vezes, traição, né? Aí fala assim, nossa, mas tinha um relacionamento tão lindo, olha o que a mulher fez, a mulher se entregou e cuidou dos filhos, agora que estava tudo bem, eles tinham prosperado, o cara arruma outra, né, que chega lá, mas ele não arruma outra, ele simplesmente conecta com alguém que está disposto a receber aquela culpa que ele está a fim de dar, é só isso. Ou ele de repente, porque pode acontecer também, ele de repente ele sai do programa, mas como você só consegue receber culpa, né? Você precisa se sentir culpada, você expulsa, né, literalmente o outro, para que você possa continuar vivendo o seu programa de sentir culpada. Ou você vai ficar sendo culpada. É muito comum a mulher ficar sozinha com o filho, e minha culpa, minha máxima culpa, porque ela tem aquele relacionamento tóxico consigo, com o filho, e com a responsabilidade da maternidade que fica toda para ela, ou ela vai entrar em um outro relacionamento, ela ainda precisa tocar aquele programa. Então o outro, ele não te troca por outra pessoa, né? Ele troca, ele na verdade ele encontra a necessidade do que ele precisa, que você não está mais suprindo, então ele vai, né, suprir de outra forma. E falando dessa forma parece muito fácil, né? Parece muito fácil. Mas é justamente nesse momento de extrema dor que a gente tem a oportunidade, né? A gente tem a oportunidade nesse momento, ali nas dores do parto, ou no suor, conquistando as coisas no suor do seu rosto, que você tem a oportunidade de falar, deu para mim, eu não vou ser mais arrogante em relação à vida, em relação a ninguém, porque quem tem esse processo, com certeza, tem problema no relacionamento com os pais, né? Eu sempre lidei muito com jovem, né? Então é normal, né, na adolescência, o jovem falar que tem conflito com os pais, meu pai é isso, mamãe é aquilo, mas depois que a gente fica adulto é feio, né? É muito feio eu falar que eu tenho problema com meu pai e com a minha mãe. Então, eu começo a entrar num processo, de novo, de comer o fruto, de entender os meus pais. Não, meu pai não tem, né? Mas denota a minha arrogância. Por isso que eu estou fora do fluxo da vida. Por isso que eu estou expulso do paraíso. Porque eu acho que eu entendo meus pais. Que eu não estou aqui para entender. Eu estou aqui para aceitar que foi papai e a mamãe. Eu falo com meus filhos, né? Tinha mãe melhor, lógico que tinha, mas na sua vez acabou e veio eu. Então, é a que você tem, essa que você vai batalhar com a vida, acabou, é nós, é nós. Então, não precisa me entender, não precisa me compreender, assim como eu também não preciso compreender, porque senão eu entro numa arrogância de querer compreender todo mundo. E esse é o ponto principal da mulher num relacionamento tóxico hoje. Todas elas têm muita consciência, porque a gente está na era da informação. Então, todas nós conseguimos entender, papapá, mas como tem essa arrogância de achar que é melhor que o outro, que é melhor que os pais, automaticamente eu sou melhor que Deus. Então, eu saio do fluxo da vida. E aí é tudo muito difícil. Às vezes até consegue, né? Até consegue. Dentro desse meu relacionamento, como eu sou muito forte, né? Eu cheguei num ponto de conquistar tudo que eu almejava, né? A aparente segurança financeira, emocional, controle sobre tudo. E foi justamente quando estava tudo certinho que veio o desmoronamento. A mesma coisa comigo. Agora eu ia continuar tentando. Então veio na hora certa, assim, na hora certa, na minha hora certa, no meu horário possível, né? Foi naquele momento possível. E ele saiu arrasando com tudo, destruindo tudo que você possa imaginar, até hoje, mas com muita raiva. Porque, na verdade, ele também não queria, porque ele está acostumado a tocar naquele programa, né? E o programa estava indo muito bem. Aonde acabou foi em mim, né? E aí a gente entra nessa questão, como tem coragem, mas não é sobre coragem,
vantagem. É sobre a gente dar para o outro algo que é nosso. Que é do Você está meu. contando a minha história aí, Luana. Porque o programa é o mesmo, né? É o mesmo, Não tem se muda o repete. personagem, muda o ambiente, mas o programa é o mesmo. E é por isso que a gente vê que quando a gente se cura, na verdade, a nossa cura não tem muito a ver conosco, né? Tem a ver com o campo. É, Independente dessa história de Adão e Eva ser verdadeira ou não, né? Independente da pessoa ser religiosa e acreditar, enfim, não é sobre essa crença. É sobre essa crença, né? De que lá naquele primeiro momento já se começa um relacionamento tóxico. E a gente vem vivendo. Há mudanças, né? Na tonalidade, nos personagens, no formato, mas a gente vem vivendo esse relacionamento. Então, se a gente for falar, a gente conhece muito, né? Quantas pessoas você não conhece? Porque nós não temos manual de instruções de como se relacionar com a gente mesmo. Agora que está se falando isso, né? Agora. Mas a gente é programado para se relacionar com o meio. exatamente. E aí, quando o meio não está bom, o problema está comigo. Quando o outro não está bom, o problema está comigo. Né? Num processo de autoanálise, é apenas um sinal, é o vermelho, o amarelo. Mas não é a totalidade. Uhum. Porque senão eu vou querer consertar o outro para depois, né, que falta no outro. E eu falo que Deus, ele nos ama realmente profundamente em todos os processos que a gente vê, porque ele cria o mundo com tudo. Depois ele cria a gente. Para que a gente não tenha essa sensação de querer consertar, de querer arrumar, de querer ajudar, de querer melhorar, de achar que está faltando. Eu não sei de onde que a gente começa com essa piração. Porque ele cria tudo e, por último, o homem, quando a gente chega aqui, já tem tudo. E tudo é muito bom. Na verdade, tudo é bom. Quando ele cria o homem, ele fala que é muito bom. Como é que a gente quer melhorar? Uma presunção de pegar o outro e querer melhorar. Ah, mas Luana, você não conhece o meu. Não, você que não conhece o meu. E é ele. Eu não tenho que ter a presunção de melhorar. Ah, mas eu gosto. Gosta do que, Jesus? Gosta do que? Tem toda uma história triste para contar. Você gosta do que? Você não gosta. Você simplesmente conecta em algo que você está acostumado a viver. Então vem esse sentimento de amor, né? Que a gente acha que é amor, mas não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com amor. Porque se você gosta tanto, não reclama, né? A história do, aceita que dói menos. Não pode falar, aceita que dói menos. Se você não... E foi um momento que essa minha amiga, ela disse, já nesse momento de separação, uma coisa também que me chamou muita atenção, ela falou assim, agora você vai ter que tomar uma posição, porque já tinha acontecido isso outras vezes, né? Não foi a única. Ela falou assim, agora você vai ter que tomar uma decisão. Ou realmente você põe um ponto final e vai olhar para você, ou você traz ele de volta, né? Fica tocando o mesmo programa que vai continuar. Só que você não reclama mais, você não tem mais sentimento de injustiça, de que você é a vítima, de que você está fazendo, só aceita. Se for assim, dá tudo certo. Só que, lógico, não sei, né? A gente vê que existem alguns casos que a pessoa leva e tá tudo bem, né? Desde que ela dê conta, mas eu não dou, porque ou eu tô ou eu não tô, né? Então, eu falo, demoro para tomar uma decisão, mas também quando eu tomo a decisão está tomada, né? E tudo isso são sinais que a gente já tem dentro de nós, como talento colocado pelo divino, para trabalhar na matéria-prima que nós vamos receber. Então, nós temos isso. Nós temos, mas é que a nossa tendência, nós somos educados, nós somos condicionados à caridade de salvar o outro, ao amor de Cristo. Né? Então, eu assumo isso para purificar, né, os meus erros, para evoluir espiritualmente. Eu que entro nessa pilha, né? Por isso que o mais importante que amar a Deus
é se sentir amado, né? Se sentir amado por ele. Porque ele me ama, ele já sabe de todas as minhas questões. E ele me apresenta exatamente aquilo que eu preciso. E tá tudo bem. Ele não me julga. Ele me condena. Nossa, Luana, mas você sabia? Como é que você entrou nessa furada? Não. É que chega à tarde, quando ele vai me procurar, eu tô lá escondida. Por isso demora para sair do relacionamento. Né? Mas no momento que eu paro de me esconder, ele tá ali para ter comigo. E ajudar no meu processo. Ajudar não, né? E ser a parte fundamental do meu processo de transformação. Que são as ferramentas que estão aí. Ó, cada dia que passa, a gente vê uma ferramenta nova, né? Sendo colocada. Isso não é da mente do homem. Isso é o divino, né? Colocando para que mais filhos sejam salvos. Né? Salvos no sentido de eliminarem os seus programas. Você vê a tecnologia que nós temos hoje, né? De poder falar para o mundo inteiro. Através do Criador, porque com certeza, né? Não é o mundo inteiro, graças a Deus, né? Mas existem muitas mulheres que viveram o relacionamento que eu vivi, até pior, porque eu acho, o meu julgamento, que o meu foi o pior. Mas, tão absurdo que eram coisas assim realmente muito absurdas, que eu permitia, tá? Que fique claro, né? Eu também. O outro, ele só faz aquilo que eu permito. E eu sempre fui muito permissiva. Eu entendia que eu precisava agradar para ser amada. Eu também. Ser útil, amada. Né? Então, eu dava toda essa permissão e depois ficava chocada. Né? Você fica ali alternando, né? Mas faz parte do nosso processo de desenvolvimento, mas não precisa ser com sofrimento. Dói. Principalmente quando você olha e fala assim, cara, eu tenho isso em mim. Eu tenho isso aí dentro de mim, né? Então, dói. Mas não precisa ser sofrido. Não precisa sair arrastando, né? Eu falo como a dor do parto. Eu tive 3 filhos. Tenho 3 filhos, né? Parto normal. E todo mundo sabe ali, né? E quando eu tive o Rafael, que é o segundo, eu literalmente quase, né, parti para o mundo espiritual ali no parto, porque foi um parto extremamente difícil e não era para ser normal, né? Foi forçado, teve todo um processo, não vinha, enfim, o pediatra fez, então foi muito traumático. Eu tive que tomar sangue, não conseguia amamentar por 8, né? Então eu criei um pânico de que eu ia morrer, né? Ao medo, né? São os programas que a gente vai atraindo. E aí quando eu fui ter o Miguel, que é o último, né? Tinha se passado ali 10 anos, e eu, né, sempre muito em busca, já tinha lido muito sobre parto natural, sabe, parto. Eu achava lindo, eu falava, não, agora vai ser o natural, porque senão eu vou pirar, né? Então, também não queria partir para um procedimento de cesárea, então eu acreditava que ia ser natural. Mas natural, assim, eu achava que eu ia estar rindo e a criança nascendo. É bem louco. Eu falo, não acredito em nada, pratique. Coloque em prática, vai ver se é isso mesmo. E então eu fiz várias práticas para chegar nesse processo de ter o parto natural. E a bolsa arrebentou à meia-noite. E eu falei, não vou falar nada, ficar muda, porque senão vão querer me levar para o hospital. E eu não quero, eu vou ter parto natural. Eu já estava com uma programação de ter até em casa. E lógico, ninguém ia compactuar com a minha loucura, né? E aí foi. Então, assim, durante a noite toda eu tive contração. Mas realmente foi um parto diferente, porque eu estava com uma decisão em relação àquilo. Mas doía, viu, gente? Eu não consegui transcender a dor. Mas não tinha aquele sofrimento que eu passei nos partos anteriores, né, que era mais nova. E foi indo, né, até determinado ponto. Aí chegou uma hora que já tinha amanhecido, já era mais de 7 horas da manhã, sentei, fui fazer oração, né? Não, daqui a pouco vai nascer, né? E ele era muito grande mesmo, já tinha perdido todo o líquido, já estava assim. E aí fui, sentei, até chamei meu filho do meio, fizemos a oração. A hora que terminou a oração, acabou aquele processo de volta 5 minutos, 2 minutos, bem intenso, né? E aí não teve como eu segurar a dor, assim, fazer de conta que não estava doendo, porque não tinha aquele respiro. Então parou, né, de ter aquela sensação de
Porque é um processo a contração, né? Você tem a dor e você tem a anestesia, né? Então dá um prazer. E aí parou. Então foi intensa a dor, né? E aí, lógico, nessa hora eu gritei, todo mundo viu, suando frio, né? Não sei o que, gritando ali. Não, levar. Como assim, criança nascendo, né? Que hora estourou a bolsa? Não, já faz tempo. Estourou meia-noite. E aí eu te lembro, até foi essa irmã que eu estava conversando com ela hoje, né? E chamaram ela, porque ela brinca que ela é piloto de fuga, né? Que ela é bem fria, assim, né? Nesse sentido, sabe? De tem que fazer, vamos lá fazer, né? Então chamaram ela, que acho que era mais emocionalmente preparada para aquele momento, porque da forma que ficaram sabendo, tipo, vai nascer no carro, né? Deus, olha o que ela aprontou, né? E aí, realmente, quando eu cheguei no hospital, eu já estava nascendo. Aí a enfermeira veio me examinar, sem examinar, né? Me colocou na cadeira e falou assim, olha, aguarda, porque a médica acabou de sair para tomar café e ela vai voltar só daqui, não sei se é meia hora, 40 minutos. Eu falei assim, então, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. É meu terceiro filho, tá? Então já tem experiência em partos anteriores. A cabecinha já tá aqui, eu já tô sentindo. A minha bolsa estourou meia-noite. Se ela for demorar meia hora, então só me deita, porque o bebê vai nascer. Aí ela, nossa, mas você tá falando com essa calma? Eu falei, sim. Fiz todo um trabalho mental. Tô super equilibrada. E aí a médica veio correndo, né? Lógico, falou, será que ela tá blefando? Veio correndo e realmente já tava, né? Ela brigou comigo. Aí eu falei, você vai brigar comigo ou você vai fazer o parto? Tamanha era a minha, né, decisão naquilo que eu queria. E aí foi, né? Foi bem rápido assim, né? O parto. Mas é para mostrar, né, que, claro que tem mulheres, a gente vê histórias, tal, que tem partos muito né, melhores, mas dentro do que eu me propus, para mim foi bom. Para mim eu consegui superar, né, um programa anterior de muito sofrimento, de muita dor, de muita dificuldade, de ficar longe do bebê, de ter que, né, ficar ali respirando, todo aquele trauma, né? Que hoje se fala muito de violência. Esqueci, violência na hora do parto, que foi isso que eu sofri. Então, não é um parto assim que eu possa contar, nossa, foi filmado, mas no meu possível, pro programa que eu tinha vivido anteriormente, eu transcendi, né? Eu consegui tocar um programa diferente. Doeu? Doeu. Eu imaginei que não fosse doer. Mas teve o meu processo comigo. Foram ali, acho que em torno de 7 horas e meia, que eu fiquei, né, analisando todo aquele processo, conversando com o meu corpo. Né? Então, para mim, foi muito bom, porque eu consegui parar tudo e olhar para mim. E eu acho que a mesma sensação que eu tenho hoje, quando eu falo do relacionamento tóxico, né? Ah, mas hoje o que você está vivendo? Esse momento de parar e olhar para mim. Dói? Dói. Tem coisa que dói ainda, tem coisa que eu ainda não sei lidar. Mas eu sinto, né, tanto amor por mim quando eu consigo parar e ficar ali comigo, tendo um trabalho de parto. Uhum. Né? É muito confortante, né? Que acho que é a história do você. É isso que a gente quer viver com o outro. Mas isso é impossível. Quando você quer salvar o outro, você quer isso. É nobre, né? Não deixa de ser. Mas quando você se propõe a salvar a si mesmo, não tem palavras, né? Quando você decide, aí você vive. Vive mesmo, muito lindo, Luana. Tem muita gente aqui colocando, meninas, muito obrigada por compartilhar e conversar aqui com a gente, colocar o que vocês sentem, o que vocês pensam. A Cíntia colocou aqui, precisamos entender que ninguém deve nada a ninguém, porém existe a reciprocidade na relação e quando não existe mais, temos que aprender a se retirar, seja qual for o tipo de relação, não somente. Exatamente. A emoção sua com o parceiro, mas em todas as nossas mazelas internas, as nossas mazelas internas, você arrasa, Lu. A Isa colocou a culpa é do outro desde a culpa é do outro desde essa conversa.
Lu, te agradeço porque você tem muita colaboração nisso, gratidão. E a Ju colocou como superar, eliminar a culpa e reagir. Como superar, eliminar a culpa e reagir. Então, aí é a chave, né? A chave que a gente precisa virar. Lá é trazer à tona, né? Primeiro, eu acho que assim, o primeiro passo de tudo é a gente identificar que a gente vive esse personagem, que a gente vive esse programa. Porque ver é ser livre. Quando você vê, e consegue não ficar mais, consegue descer todas as máscaras, né? E ver que isso está com você, já é o passo, de decisão. Tudo começa na decisão. Então você começa a ver, realmente. Por isso que hoje, né, essa parte da comunicação traz muito isso. Você mesmo, eu vivo isso aí. Aí você toma consciência. Porém, a gente tem que ficar bem atento com esse tomar consciência para não ficar expulso do paraíso. Porque a consciência pode ser o fruto ali, né? Então, assim, na verdade, não é tomar consciência de querer só entender aquilo, né? Tomar consciência de ver que aquilo está em mim. Por exemplo, se eu estou com um ferimento que tem um pus, eu preciso tomar consciência, dói, toda hora tá ali com a casquinha em cima, mas toda hora que toca, dói. Então eu preciso ver que por baixo tem um pus que não cicatrizou. Né? Então é esse a consciência. Se está doendo, eu preciso ver. Aí, às vezes, ao eliminar esse pus, vai doer mais do que a dor que eu já estou acostumada. Né? Mas se eu tomar a decisão, é o mesmo processo que eu tive no parto. Dói, mas ao mesmo tempo que dói, ele tem uma sensação de bem-estar logo em seguida. Porque eu estou indo para dentro e não para fora. Esse caminho para dentro é da onde vai vir a força. E eu preciso entender aonde eu estou na culpa, e para onde que eu quero ir? Para a responsabilidade. Né? Eu preciso entender que tem coisas que eu sou responsável, e eu preciso entender que tem coisas que eu não sou responsável, que é diferente do culpado. O culpado é meio louco o culpado querer sair do programa, porque se você é culpado, você tem que sofrer mesmo, você tem que ser punido e pronto. Nada vai acontecer. Agora, quando eu sou responsável, a diferença é que na responsabilidade eu sei que não está certo, porque eu tô comigo, olhando para mim, fazendo o caminho para dentro, mas eu sei também que está em mim agir. A diferença, basicamente, da culpa para a responsabilidade é que na culpa não tem ação, na responsabilidade tem. E não é necessariamente uma ação certeira, né? Para chegar onde eu cheguei, eu agi muitas vezes errado, e tá tudo bem. Só não pode, eu falo para o Miguel, não pode continuar agindo errado da forma que você já sabe que não vai dar certo. Muda. Pode ser que ainda não seja a que vai dar resultado, mas muda, né? E por isso que hoje nós temos várias pessoas, né, apresentando propostas que é justamente para facilitar esse caminho. Eu fiz esse caminho, tive algumas pessoas assim próximas, mas eu sempre fui muito sozinha. Né? Então, eu fiz esse caminho, por isso que eu conheço, acho que todas as formas de não dar certo, porque tudo eu tentei, né, ali sozinha. Sempre tive muita resistência, não sabia, não é que é resistência, mas eu não sabia pedir ajuda. Então, eu falo que se tem um mapa, fica mais fácil. Mas você precisa entender que você está na culpa, e a culpa não te deixa agir, tá? E a culpa, não adianta você querer sumir da culpa, porque você tem culpa mesmo, você tem que sofrer. Acabou. Né? Ah, mas eu não quero sofrer. Não é sobre querer. É sobre você tomar a decisão de se responsabilizar. Você quer entrar em ação? Você entende que você precisa ter uma ação? Ah, eu entendo. Aí eu acho que é essa a primeira chave que a gente vira. Né? E aí, dentro dessa virada de chave, eu vejo algo muito legal, é procurar realmente pessoas que já fizeram essa caminhada. Um mapa é uma direção. Tá? Porque o que eu fiz comigo é algo único. Mas como
quando deu certo, né, eu consigo transbordar para você. Então, eu consigo conectar de alguma forma com você, porque a gente se encontra no sofrimento, né? Então, eu entendo a tua dor. Então, eu consigo pegar na sua mão. Quem vai fazer o caminho, a trajetória vai ser totalmente diferente, tá? Pode se equiparar em algumas coisas, mas vai ser até única. É. Mas eu consigo olhar para você e chorar com você. Que é uma das passagens que eu acho assim, mais magníficas, né, que tem de Cristo. Quando ele chega, ele sabe que Lázaro não morreu. Ele sabe, ele é Cristo, ele tem essa consciência. Mas quando ele chega e tá ali todo mundo chorando, porque o cara já tá morto há 4 dias, ele não fala, para, gente, ó, o sentimentalismo barato, né? Não é esse ponto, né, de ser frio. Mas ele chega, ele observa, mesmo sabendo de todo o processo, de tudo que ele ia fazer, ele chora, né? Então, eu acredito que quando a pessoa toma essa, enxerga, né, vê, realmente eu tô na culpa, e toma a decisão, é nesse momento que ela precisa se conectar com pessoas que já fizeram essa travessia. Porque essa pessoa ela vai conseguir ter esse comportamento de Cristo, de chorar com você. Então, naquele momento que ele chora, né, é como se ele pegasse a roupa suja de todo mundo e se propusesse a lavar. Mas porque ele já passou por aquele processo e ele transborda. Então, ele tem uma conexão tamanha com o Pai, que passa por ele e transborda, porque ele está limpo. Então, é a mesma coisa com uma pessoa, quando você vai conectar com uma pessoa que se curou. Ela conecta com o Pai, passa por ela porque ela está limpa e ela transborda. E esse transbordo conecta com quem está na dor, né? E aí, esse choro de ambas as partes é a conexão, o encaixe. Assim como se encaixa no relacionamento tóxico, na cura também há esse encaixe. E aí, essa pessoa ela vai te dar um mapa. Como a gente falou, a situação é a mesma, o personagem é diferente, a nossa história é totalmente diferente, o ambiente é diferente, mas a dor é a nossa conexão. É. Tudo aquilo que a gente sofreu é muito semelhante. Então, não adianta eu falar para uma pessoa, essa fala que eu estou tendo aqui, para uma pessoa que só entende japonês. Ela não vai conectar comigo. Né? Agora, se eu falar para uma pessoa que fala o mesmo idioma, ela consegue me entender. Então, quando você vai conectar com uma pessoa, que você tomou a decisão, que você precisa tomar a decisão, porque senão você vai ficar pulando de galho em galho e não vai conectar em ninguém. Mas você vai justamente conectar, porque Deus, Cristo fala, né? Quando 2 ou mais pessoas tiverem meu nome, ali eu estarei. E as pessoas acham que é só sobre a religião, só sobre uma reza, só sobre uma igreja. Não, Deus é amor. Então, quando eu me conecto no amor, que é o amor de me sentir amada, passar por mim e transbordar para o outro, não é sobre eu dar algo que eu não tenho, é algo que transborda, né? Aí esse é o amor, né? Esse é o amor verdadeiro. Então ali está Cristo, Cristo que é Cristo verdade. Então a verdade vai descer, né, dos céus como ondas de salvação através de mim, para que aquela pessoa que está num momento muito ainda dolorido consiga ir tomando esse bálsamo, né, e fortalecendo. Aí ela vai se fortalecendo, a hora que ela está realmente fortinha, né, ela consegue começar, né, a fugir um pouco daquilo que foi proposto, porque aí o dela é único, e aí ela vai dar sequência para transbordar em outras pessoas. Muito lindo, hein, Luana? Puxa vida, que lindo. Meninas. A visto que o povo escreve? Oi? Eu não tinha visto que o pessoal escreve quando a gente está falando. Sim, sim, escreveram bastante aqui. Compartilharam muitas coisas. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui, ouvindo e colaborando com a gente também, né, Luana? Nesse dia histórico. Histórico. Isso é significar, porque eu ressignifico o presente. É verdade. Um marco. Um marco. E assim, agora do meu coração, né? Eu adoro fazer, colocar para fora, porque eu acho que
eu acho não, tenho certeza, né? Que aquilo que a gente pensa, ele tem uma força, mas ele não... Aqui, para as coisas acontecerem, ele precisa manifestar, né? Então, assim, eu quero agradecer muito você, eu não sei nem se é hora de agradecer ainda, gente, eu tô ainda, mas eu quero muito você. Porque, assim, sempre que eu te vejo, cara, eu sinto em você, assim, algo muito, né? Eu falei, acho que ontem, né? Muito tranquilo, uma paz, né? E não é sobre mim, é sobre esse encontro. Porque, de repente, se eu estivesse andando sozinha ou com uma outra pessoa, sairiam outras coisas. Né? Não vou falar se é bom, não sei. Mas tudo que está saindo, né, nesses 3 dias aí que a gente se encontrou para falar, para mim foi muito único. E eu devo isso a você. Porque é uma energia que me deixa assim muito bom, porque eu sou tímida. Não, eu sou tímida. Mas eu sou tímida. Não, mas me deixa muito destravada, muito desbloqueada, né? Então, assim, o que eu preciso, você consegue me entregar. Então, muito obrigada mesmo. Que bom, Luana. E para mim também é recíproco, e o quanto eu tô aqui ouvindo e aprendendo com você e aprendendo comigo, sabe? Foi maravilhoso esses dias. Sou muito, muito grata por você ter também entrado e querer também, né, ter essa conversa, essa participação comigo. Foi assim maravilhoso mesmo. Eu me senti muito à vontade de estar aqui conversando com você. Nossa, muito em paz, né? A gente sabe o quanto a nossa querida mentora, né, trabalha para que entre, né, em ação e quanto as nossas sombras, as nossas resistências, né, os nossos programas vão tolhindo, né? E aí toda vez que a gente consegue realmente dar um passo a mais, é como o bebê, né? Que levanta, dá 3 passinhos e cai, né? Mas é extremamente prazeroso, né? Esse nosso processo, né? A gente começa a entender que realmente esse é o objetivo da vida, né? O objetivo da vida é sobre o que a Luana passou. Ai, coitada, né? A gente sabe da história e fala, nossa, coitada, como é que você deu conta, né? É difícil. Mas não é sobre eu, né? Não é o que aconteceu comigo, né? E o que aconteceu por mim, né? O que aconteceu por mim, para que eu possa realmente dividir, né, com outras pessoas. Muito bom, Luana. E o quanto você tem uma sabedoria incrível aí dentro de você, que você pode ajudar tantas pessoas. É incrível, assim, a sua comunicação e o quanto você tem aí de riqueza interior, né? É muito lindo isso em você. Sou muito grata por tanto aprendizado. Eu vou ler o dia de hoje. Que a gente também chora por emoção, a gente também é uma coisa que eu não sabia. Isso foi uma coisa que eu aprendi nesse meu processo. Eu não sabia celebrar. Eu não sabia. Né? Então, assim, receber elogio, Deus me livre. Eu já arrumava um defeito. Não, mas você falou isso aí, eu tenho sabedoria, mas também você não sabe, já ia me encobrir, né? E eu aprendi a celebrar, né? Esse momento de celebração. Que bom! Eu vou ler então o dia de hoje do Abrindo Portas Interiores, tá bom? Sim. Dia 9 de dezembro. Para determinar o ritmo da vida, você deve aprender a ter um momento de quietude e harmonização logo de manhã, quando você acorda, antes que sua mente se embarace com os acontecimentos do dia. Sua vida é como uma tela em branco, sem nenhuma marca. Deixe que as primeiras pinceladas ao despertar sejam firmes e definidas. Deixe que elas sejam plenas de amor, inspiração e expectativa do que de melhor possa acontecer para você neste dia que se inicia. Você se
perceberá num estado muito tranquilo, receptivo e impressionável. Neste estado, você será capaz de direcionar suas atividades mentais pelo caminho mais alto e aconselhável. Entre no novo dia preparado para que o melhor aconteça em tudo que você fizer. Passo a passo, veja o padrão perfeito se descortinar para o seu dia e para você. Ontem já é passado. Um novo e glorioso dia está à sua frente e você está em harmonia com toda a vida. Que lindo. Muito Nossa, lindo. amei esse. Muito, Nossa, né? veio fechar com chave de ouro, né? É, Tudo que a gente, né? Tudo que a gente falou. Porque essa proposta de começar o dia com essa conexão é um chamado, né? Porque subentende que como você acabou de acordar, você ainda não conseguiu conectar nos sentimentos de ontem. Então, exato. uma conexão mais direta, consegue ter com o pai, né? Intimidade. Ainda não está tão conectado em coisas suas, em coisas, né, de sentimentos do passado. E aí, nesse momento, né, é o amor de Deus conosco, ele com certeza ele desce, né? Ele desce ali as orientações do que você precisa, né? Para o que você precisa, que é a nossa bússola. Sim. Nossa, que delícia, Luana. Muita gratidão. Foi maravilhoso os nossos encontros. A gente falou bastante, só ver a hora, né? Que horas são? Olha, falando bem. Falamos. Antes eu falava assim, porque eu falo demais, né? Sempre foi. E engraçado que as pessoas falam assim, nossa, mas você fala tão bem, né? E essa, olha como a nossa maior força está na nossa maior dificuldade, né? Nosso, sei lá, nosso maior defeito, alguma coisa assim. Quando eu era criança, eu era tão tímida, mas tão tímida, que eu sempre fui a melhor da sala, eu sempre ganhei nota 10, e naquela época eu tinha medalha, eu ganhava medalha de ouro, era a melhor aluna. Mas se a professora perguntasse alguma coisa, eu sempre sabia a resposta, eu não respondia. Tamanha era a minha vergonha, eu não tinha coragem de levantar e jogar um papel no lixo, porque eu tinha vergonha. E aí você imagina, né? Eu fui para a adolescência assim, com essa extrema vergonha. E de repente, não sei nem porquê, né? É a vida que vai nos conduzindo. Eu fui colocada numa área de vendas, né? Eu fui lá, né? Pedi o emprego, que eu contei acho que na anterior. E assim, não é uma venda passiva, era uma venda muito ativa, né? Então ali foi quebrando, né, todos os meus bloqueios. Mas eu lembro que eu já estava um tempo na empresa, já tinha tido alguns resultados. E eu fui colocada para falar numa reunião dentro da Embraer. Tinha um grupo de funcionários lá, queria fechar uma turma, acho que uns 8 mais ou menos. E eu fui até a Embraer para fazer a apresentação, né, do curso, tá? E poder fechar, né, e organizar o restante. E eu lembro que eu cheguei, conforme eu vi aqueles caras sentados, né, que eram isso, era aquilo, tinham cargos ali importantes, né? E eu novinha, tal. A hora que eu olhei, eu estava muito preparada para tudo que eu ia falar. Eu não consegui falar. Eu travei. E eu não falei. E foi horrível, porque quanto mais eu tentava falar, menos saía a voz. E quanto mais eu tentava não tremer, mais eu tremia. Então foi péssimo, foi péssimo. Eu fui sozinha, eu tinha pedido ajuda, ninguém quis ir. Foi muito ruim mesmo. É isso que eu falo, não tem como ressignificar. E aí eu voltei para a empresa, contei aquilo tal, e não sei o quê. E aí, passando um pouco, apareceu uma outra exposição, né? Outra apresentação em grupo. E aí eu falei, não vou. Então, senhor. Falei pro meu chefe, né? Você vai comigo, porque foi péssimo, não sei o quê, tal. E ele era muito de me desafiar, né? E eu sempre tive isso, muito assim, de ser obediente. Né? Eu acho que a gente não deve ser obediente, mas nesse momento eu sempre trouxe muito isso. Então, falou, tá falado. Ele era o chefe e ele falou, você vai, acabou, ninguém vai com você. Você se vira. Né? Se você não sabe, você treina, você
dá um jeito. Mas que você vai lá e vai. Você vai lá, você vai. A não ser que você seja realmente muito covarde e vá falar que, né, que você não quer mais trabalhar aqui e vai embora. E aí, naquele momento, o negócio, né, mexeu comigo. E aí eu fui, fiz, não foi maravilhoso, gente, não foi divino, mas eu, pelo menos, eu consegui falar. Também não fechei, né, mas eu consegui falar. E aí, desse dia para cá, né, foram muitos desafios. Então, quando alguém me vê falando, fala, ela fala super bem. Ninguém sabe o quanto que eu passei de vexame por não conseguir falar. Mas o que fez com que eu tivesse uma certa, né, não sou PhD, claro, mas tivesse uma certa habilidade, não foi as coisas que aconteceram, mas foi as decisões que eu tomei. Porque sempre eu decidi que eu ia continuar. Olha só. Não tivesse passado por tanta situação constrangedora no ato de falar, talvez eu fosse mais, ainda tivesse mais, né, dessa parte de timidez, né? Porque aí agora, acho que ainda tem, né, mas não parece. Porque a minha decisão transcendeu o comportamento, o meio, a situação, né? Então, a decisão, né? É importante a decisão sempre. Sim, você me fez lembrar de quando eu fui desafiada, quando eu trabalhava como técnica de segurança do trabalho, e, e nessa área você precisa treinar os funcionários, né, que chegam e continuar com os treinamentos com eles, né, na empresa. E, e aí eu fui desafiada porque eu não queria treinar, de tamanha vergonha que eu também sentia de falar em público e de falar com as pessoas. Até que chegou um momento que em mim, eu pensei, se eu não fizer isso, eu não vou crescer e eu não vou me desenvolver. E aí chegou um momento que eu falei, agora, a partir de hoje eu quero dar as integrações para os funcionários que entrarem aqui. E aí comecei a falar, comecei a fazer as integrações e comecei a adorar falar, sabe? E assim, e aquilo ia me motivando cada vez mais para treinar e ensinar as pessoas. E é uma das coisas que eu gosto muito, sabe? De poder estar ali passando o que eu já aprendi, o que eu já tenho conhecimento. É algo bem forte assim em mim, sabe? Então, a gente vê que Deus, ele nos dá, ele me deu a habilidade de falar, né? Parece que eu tenho habilidade, o outro não tem, tal, porque Deus me deu essa habilidade. Não, Deus dá semente. E aí a gente precisa tomar a decisão de plantar. E o plantio é essa proposta de você se expor, de você se arrebentar, que é o que acontece com a semente, ela se arrebenta toda para poder virar, né, o fruto, a árvore. E é exatamente, Deus coloca em nós várias sementes. E aí a gente escolhe a qual semente a gente quer trabalhar e decide qual a gente vai plantar. É, bem isso. Muito lindo, Luana. Muita gratidão. Foi maravilhoso. Muito bom o nosso encontro. Muito obrigada por tanto aprendizado, por tanto conhecimento, por tanta entrega sua aqui e que todos possam ter recebido aí de alguma forma, né, o nosso carinho, nossa contribuição. E muito obrigada. Né, a minha forma de amar é essa, falando, né? Falo. Mas é a minha forma, né? Porque eu sou muito ouvinte, apesar de não parecer. Mas é porque eu gosto realmente de entregar, né, para as pessoas. Porque às vezes eu vejo assim que teve situações na minha vida que poderiam ter sido mais leves, né? Se tivesse alguém do meu lado falando, né? Então, essa é a minha forma de amar. Muito bom. Muito obrigada por você aqui. Obrigada, linda. E
Vamos A marcar gente vai mais. vamos combinar sempre. Agora pegou gosto, filho? Ih, olha só, abrir a câmera. Agora a gente se achou. Ai, brigadão, Luana. Uma ótima noite, bom final de semana para todos. Você também, Manu, para você também. Para todos que participaram, que não puderam participar, mas que vão assistir depois, né? Muito obrigada mesmo. Sim, Com e cada lembrando. pessoa que conectou Oi? com algo, com cada pessoa que entrou aqui, conectou com algo, né? Que desce, que forma o campo para poder descer tudo que foi falado aqui. Sim, com certeza. E lembrando que ainda dá tempo de se inscrever para o nosso retiro amanhã, das 8 às 16. Então, só me mande aqui no link agora. É o último momento de você se inscrever para o nosso retiro de amanhã. Então, me mande agora uma mensagem no direct que eu entre em contato com você para a gente fazer a inscrição. Tá bom? Muito obrigada, Luana. Uma pena, porque nós só estamos aqui porque nós passamos por todo esse processo, né? E ainda estamos Sim, passando, porque é constante, né? Ainda sim. estamos participando de vários retiros. Muito obrigada. Obrigada, um beijo, Luana, um beijo para todos. Obrigada pela participação e por estarem aqui com a gente. Muito obrigada. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.